Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA. Meu nome é Jaime. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal para quem não é inscrito e mandar para os amigos. Hoje é um grande dia. Hoje é um dia lindo, lindo. O jornal vai ter umas 3 horas de duração, porque eu vou ler um monte de coisa. Saiu um monte de coisa entre ontem, umas 9 da noite, e até agora, o horário que eu tô gravando. Então, vamos lá. Para quem estava, sei lá, em cativeiro, quem vai estar em cativeiro logo logo, é esse senhor aqui. Ou quem não estava acompanhando as notícias, PGR denuncia Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe. Vamos ler? Ó, peguei quase tudo da coluna da Juliana Dalpiva. Se vocês não a seguem, sigam, porque ela é quem mais está por dentro desse negócio. Ela e a Daniela Lima. Daniela Lima também muito bem informada. Então vamos lá. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF por integrar uma organização criminosa que liderou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil após a sua derrota nas eleições de 2022. Muito bem. O documento é baseado no relatório final da Polícia Federal, aquele relatório que foi mandado para o PGR, já tinha o tempo, a gente estava falando desde a semana passada que provavelmente antes do Carnaval seria apresentada a denúncia, foi ontem. Agora o STF analisará o documento na primeira turma, então ainda tem um monte de coisa para acontecer. E decidirá se instaura um processo criminal contra o Bolsonaro e os demais acusados. Avalia-se que apenas a abertura do processo se dará na primeira turma. Eu disse isso ontem, né? Onde está o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. A expectativa é que o julgamento do mérito ainda esse ano ocorra no plenário do STF com todos os ministros. Bolsonaro é arrolado na principal denúncia ao lado do general Braga Neto, ministro e seu governo e vice na chapa derrotada na eleição de 22. Também figuram no grupo os ex-ministros Augusto Heleno, tudo gente boa, vai ver. Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça. Assim como o almirante Almir Garnier. Esse aqui é complicado, hein? Esse aqui, ele deu guarida, ele ajudou, ele incentivou demais o Bolsonaro na tentativa de golpe. É comandante da Marinha no governo do inelegível. E o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que chefiou a ABIN, a tal da ABIN paralela também, né? De acordo com a peça da PGR, Bolsonaro e os demais citados formaram o núcleo crucial da organização criminosa. Ainda segundo a PGR, deles partiram as principais decisões e ações com impacto social narradas na denúncia. Ao todo, a PGR lista 34 pessoas como integrantes da organização criminosa montada por Bolsonaro. Prestem atenção, ele era a cabeça da organização. Por isso que deu errado, né? Também tem isso. Para dar um golpe de Estado no Brasil. A PGR elaborou uma introdução comum para todas as denúncias, destacando a gravidade dos fatos narrados. De acordo com os investigadores, as denúncias relatam fatos protagonizados por um presidente da República que forma com outros personagens civis e militares organização criminosa estruturada para impedir que o resultado da vontade popular expressa nas eleições presidenciais de 2022 fosse cumprida, implicando a continuidade no poder sem o assentimento regular do sufrágio universal. Isso aqui é o que está no começo, de acordo com os investigadores. E o Gonê, o PGR, ele também deixa no alto aqui que essa tentativa de golpe começa lá em 2021, quando o Lula fica elegível e o Bolsonaro, sabendo que as urnas eram todas legais, não tinha problema nenhum, ele começou, se vocês lembram, com aquela história de que voto impresso, a eleição não é legal, não dá para confiar nas urnas. Lembram disso? Foi ali que começou, mas nós vamos chegar lá. PGR, Bolsonaro consentiu ao plano para matar Lula. A PGR afirma ainda que Jair Bolsonaro não só tomou conhecimento, como deu anuência ao plano conhecido como Punhal Verde-Amarelo,
no qual militares ligados às forças especiais, os chamados Kids Pretos, já apareceram por aqui também, planejaram o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes do STF. Aspas para a peça. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República no momento, que era Jair Messias Bolsonaro, que a ele anuiu ao tempo em que era divulgado o relatório que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. Então, eles sabiam que não existia fraude nas eleições. Eles sabiam que as urnas são confiáveis, sempre foram. 2021 começaram com essa historinha. Historinha não, era o começo da tentativa de golpe que deu sequência em 2022. Além de Bolsonaro, a Polícia Federal tinha indiciado 39 personagens entre ex-ministros, militares e alguns de seus principais auxiliares. Só entre militares há mais de uma dezena. Além de Bolsonaro, o Braga Neto também foi indiciado e está preso desde dezembro. Lembra que ele está lá na jaula. Junto a ele, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier. Muito bem. O que é o plano do punhal verde e amarelo? O que é isso? Vamos ler aqui para a gente entender o que é. Dados localizados em celulares e computadores dos investigados desde a Operação Tempus Veritatis, em 8 de fevereiro deste ano, mostram que, em 9 de novembro de 2022, apenas 5 dias depois da live de Serimedo, o general Mário Fernandes, ex-chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, imprimiu um plano para descrever ações armadas que visavam impedir a posse de Lula, ou seja, dar um golpe. Segundo as investigações, o documento seria apresentado para o general Braga Neto. No relatório da Polícia Federal é descrito que o documento denominado Punhal Verde e Amarelo foi elaborado e impresso no dia 9 de novembro de 2022, aonde? No Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes. Tá vendo? Tá cheio de general. Um monte. Dados obtidos pelas antenas de celular mostram que Jair Messias Bolsonaro estava no edifício no momento da impressão. Aí vai querer me convencer que ele não sabia. Tá bom. O plano golpista descreve o levantamento da estrutura de segurança do ministro Alexandre de Moraes, os meios que deveriam ser empregados e a ação final de prisão e execução do ministro. O planejamento também estabelece a possibilidade, dentre as ações dos Kids Pretos, de assassinarem o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva por envenenamento ou uso de químicos, e o então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com a finalidade de extinguir a chapa presidencial vencedora. Em um relatório, a PF aponta que também encontrou dados em celulares dos investigados sobre uma reunião no Departamento Funcional de Braga Neto, em Brasília, dias depois da produção do plano. No dia 12 de novembro de 2022, já com a produção do plano golpista em andamento, Braga Neto recebeu em sua residência funcional em Brasília, localizada na SQS 112, Bloco B. Segundo o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o encontro teve o objetivo de discutir as ações do plano golpista. Cid também relatou à Polícia Federal que alguns dias depois presenciou o momento em que Braga Neto entregou uma quantia em dinheiro vivo dentro de uma sacola para carregar vinhos. O valor, que ele não soube dizer, o Mauro Cid, tinha como objetivo financiar a execução dos planos, a execução das ações do plano Punhal Verde e Amarelo. A reportagem descobriu que no depoimento para os investigadores, Cid relatou que Braga Neto tentou obter esses valores junto ao PL. O objetivo seria utilizar recursos públicos lançados de modo fraudulento na prestação de contas do Partido da Justiça Eleitoral. No entanto, o general foi dissuadido devido aos riscos envolvidos da possível descoberta. Assim, segundo o Cid, o dinheiro entregue pelo general na sacola de vinho foi obtido junto ao pessoal do agronegócio. Que surpresa, não é mesmo? Os nomes das pessoas que teriam entregado o dinheiro não foram revelados. Após a reunião realizada na casa de Braga Neto,
Os investigados passaram a distribuir entre si um documento intitulado Copa 2022, que teria sido aprovado durante o encontro para avalizar a atuação dos kits pretos na execução do plano golpista. O documento chegava a indicar as necessidades iniciais de logística e recursos para custear a operação clandestina. Antes da descoberta dessa reunião e da entrega do dinheiro, a Polícia Federal já tinha identificado mensagens entre Mauro Cid e outro militar falando sobre a necessidade de arrecadar cerca de 100 mil reais, algo em torno de 20 mil dólares. Foi identificada uma troca de mensagens no WhatsApp no dia 14 de novembro de 22 entre Cid e o Major Rafael Martins de Oliveira. Martins afirmou que precisaria do dinheiro para arcar com custos. Cid solicita que Martins faça estimativa de custos com hotel, alimentação e material e pergunta se a quantia de 100 mil reais é suficiente. Martins responde que sim e é orientado por Cid a trazer pessoas do Rio de Janeiro. Isso aí para botar em curso o plano de matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. Outras ações do plano golpista, a Operação 142. Em um dos trechos do relatório da Polícia Federal, é apresentado ainda um outro detalhamento de medidas de exceção a serem tomadas para evitar a posse do presidente legitimamente eleito, o Lula. Os golpistas deixam claro como queriam interromper o processo de transição por meio da Operação 142. O documento encontrado na mesa do assessor do Braga Neto, durante a operação de busca e apreensão autorizada pela Justiça na sede do PL, descreve que o plano tinha o objetivo de subverter o Estado Democrático de Direito, utilizando uma interpretação anômala do artigo 142 da Constituição Federal, de forma a tentar legitimar o golpe de Estado. No texto, que vocês já devem ter ouvido, que isso aí já apareceu algumas vezes, Lula não sobe a rampa, a clara alusão ao impedimento de que o vencedor das eleições de 22 assumisse o cargo da presidência. Documentos apreendidos pela PF também mostram como o Braga Neto e o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, iriam chefiar um gabinete ligado à presidência da República para apoiar Bolsonaro na implementação de um decreto golpista após a consumação do golpe. O gabinete iria articular redes de inteligência e estratégias de comunicação para conquistar apoio nacional e internacional. Os investigadores também arrecadaram mensagens de Braga Neto pressionando os comandantes da Aeronáutica e do Exército a aderirem ao plano. Entre as estratégias da milícia digital, ele teria incentivado ataques públicos e pessoais contra generais que se recusaram a aderir ao plano e seus familiares. Na delação do Mauro Cid, que não vai dar tempo de colocar aqui, ele diz quem é que comandava o gabinete do ódio, quem dos filhos do inelegível era a favor do golpe, quem não era. Eu vou trazer mais disso amanhã, tá bom? Porque é muita coisa, tem muita coisa aqui. Aqui no ICL tem a lista de todos os militares implicados na denúncia do PGR. E aqui o que eu tinha falado, ó, para a PGR, plano do golpe começou a ser executado em 2021, após Lula se tornar elegível. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, afirma na denúncia que o plano para impor um golpe de Estado no Brasil teve início efetivo em 2021, depois que as condenações criminais de Lula foram anuladas e ele se tornou elegível. Desde então, assegura Gonet, Jair Bolsonaro intensificou o tom de ruptura com a normalidade institucional nos seus repetidos pronunciamentos públicos em que se mostrava descontente com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor. Diz a denúncia, abre aspas, em 22 de março de 2021, poucos dias depois de Lula da Silva haver superado a causa de inelegibilidade, o grupo de apoio do então presidente da República, que formará o núcleo da organização criminosa, cogitou de o presidente abertamente passar a afrontar e desobedecer a decisões do Supremo Tribunal Federal, chegando a criar plano de contingenciamento e fuga de Bolsonaro, se a ousadia não viesse a ser tolerada pelos militares. No documento, Gonet assinala que o cenário das pesquisas eleitorais se mostrava inclinado em favor de Lula, por quem os que cercavam o presidente da República não escondiam marcada aversão, a ele se referindo com palavras de ultraje e menosprezo. O grupo, então, tratou de colocar em prática ações coordenadas contra a possibilidade de o petista vencer a eleição presidencial. Detalhes do golpe estavam em manuscritos, trocas de mensagens e planilhas. Então tem muita prova. Os caras não tiraram isso aqui da cabeça deles.
Tem muita prova. Esse povo vai responder por isso. Vamos lá. O termo inicial dos atos executórios pôde ser identificado uma vez que a organização criminosa descera ao cuidado de documentar o seu projeto de retenção heterodoxa do poder. Durante as investigações foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens reveladoras da marcha de ruptura da ordem democrática, explica o texto. Para o procurador-geral, ali o grupo registrou a ideia de estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações e de replicar essa narrativa novamente e constantemente. O objetivo declarado era deslegitimar possível resultado eleitoral que lhe fosse desfavorável e propiciar condições indutoras da deposição do governo eleito. De acordo com o projeto traçado, seriam presos agentes públicos que executassem as ordens judiciais que fossem desautorizadas pelo Executivo, tornando nítido o ataque ao livre exercício dos poderes constitucionais. Em 29 de julho de 2021, diz o PGR, Jair Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição por meio de transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto pela internet. O então presidente retomou as críticas ao sistema eletrônico de votação e exaltou a atuação das Forças Armadas. A partir de então, os pronunciamentos públicos passaram a progredir em agressividade, com ataques diretos aos poderes constituídos, a inculcar sentimento de indignação e revolta nos seus apoiadores e com o propósito de tornar aceitável e até esperável o recurso à força contra um resultado eleitoral em que seu adversário político mais consistente triunfasse. Começou ali a primeira parte do plano golpista, que se desdobraria em várias outras ações nos meses que se seguiram. Então, se você aí que está assistindo, se você acreditou no Bolsonaro quando ele falava das urnas eletrônicas, que elas não eram confiáveis, quando ele atacava o STF, falava que o STF era desonesto, você foi enganado. Entendeu? Você continua sendo enganado. Ele sabia que as urnas eram confiáveis. Ele tinha essa informação. Mas ele fez isso como plano para um golpe de Estado. Se você ainda acredita no Bolsonaro, meu filho, acho que você precisa de ajuda profissional. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Em caso de condenação, essa é do blog da Andréa Sadi. Pena de Bolsonaro pode ultrapassar 30 anos de prisão. E especialista, desculpa, eu não consigo não sorrir com uma notícia dessa. Ai, ai. As penas que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode pegar em caso de condenação após a denúncia podem superar os 30 anos de prisão, segundo o especialista em direito constitucional Gustavo Sampaio. Vamos a aspas para ele. Diferentemente dos lotes de acusação dos invasores da Praça dos Três Poderes, que os levaram a apenas de 17 anos de reclusão, no caso da denúncia de ontem, calculo que a pena pode superar os 30 anos de prisão. Pelo menos 28 anos de reclusão na dosimetria final da pena, disse. Sobretudo pelo domínio do fato, porque eles estando na cúpula do governo, eles teriam condições de controle sobre toda aquela estruturação da empreitada criminosa. Só para a gente lembrar, vamos ver em quais crimes o Bolsonaro foi denunciado. Liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Que delícia, não? Vocês não estão felizes? Eu estou muito feliz. Eu quero saber agora se o Hugo Mota vai falar se aquele 8 de janeiro foi golpe ou não. E aí, queridinho, foi golpe ou não foi golpe? O que você vai falar? Vai continuar defendendo aquela gente? Aí você já vê como as coisas funcionam na política. Presta atenção nessa daqui. Após denúncia da PGR, empresa de mídia de Donald Trump processa Alexandre de Moraes. A Trump Media and Technology Group, empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, processou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal hoje, com a acusação de censurar ilegalmente vozes de direita nas redes sociais. A informação foi publicada no The New York Times pelo jornalista Jack Nickas. O objetivo do presidente norte-americano é pressionar Moraes no momento em que ele estará avaliando, junto com outros ministros, o destino de um aliado de direita que, como ele, foi indiciado por acusações de que tentou reverter sua derrota eleitoral. Então,
o Bolsonaro pediu pro Trump, o Trump foi lá e processou o Moraes para ver se atrapalha, se dá uma bagunçada na cabeça dele, enquanto ele tá julgando o negócio. Cara, vai deixar ele só mais puto. Ótimo, maravilha, continuem assim. Vocês são tão burros. E assim, eu ia falar um negócio lá, eu esqueci. Essa questão deles terem deixado um monte de provas, não é porque eles são burros. Eles tinham certeza absoluta que eles iam ter sucesso na empreitada deles, no golpe de Estado deles. Por isso que tem tanta prova. Por isso que tem tanta prova. Eles tinham certeza absoluta que eles iriam ter sucesso no golpe de Estado. E hoje também caiu o negócio lá, como é que é? O que bloqueia a delação do Cid. E começou a aparecer as coisinhas aqui do que o Mauro Cid contou. Eu peguei duas, porque não vai dar para trazer tudo, obviamente. Bolsonaro resolveu desviar joias para pagar a indenização a Maria do Rosário, segundo o Mauro Cid. Vamos a ela. Ele decidiu desviar e vender as joias recebidas como presentes pela Presidência da República para pagar uma indenização à deputada petista Maria do Rosário em 2022. De acordo com Cid, no início de 2022, o ex-presidente estava reclamando dos pagamentos que tinha de fazer no processo movido por Maria do Rosário. Ele também se queixava das despesas que vinha tendo com multas de trânsito por andar sem capacete durante a motocicleta, não é muito burro também, e das despesas com o transporte do seu acervo. Diante disso, aspas para a delação do Cid, tá? Diante disso, o ex-presidente solicitou ao colaborador quais presentes de alto valor que havia recebido em função do cargo. Cid conta que solicitou ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica a lista dos presentes e constatou que o mais fácil de ser vendido seria um relógio Rolex de ouro branco presenteado pela Arábia Saudita em 2019. O delator conta então que Bolsonaro determinou que ele levantasse o valor obtido com uma venda e posteriormente autorizou Cid a vender o relógio. Mauro Cid fez a venda durante uma visita oficial de Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele conta que se separou da comitiva presidencial em Orlando e viajou até a Pensilvânia para vender o relógio em uma loja especializada com a qual já tinha feito contato por e-mail e telefone. Tem outra aqui que... Leia depoimento do qual Cid conta como recebeu dinheiro de Braga Neto. Isso aqui é uma coisa deliciosa. É o depoimento inteiro. Também tinha uma outra aqui que o Cid conta todo o dinheiro que ele levava para o Bolsonaro, todo o dinheiro que ele e o pai deram para o Bolsonaro. Mas eu não vou ler essa daqui não, que ela é gigantesca. Mas tem muita coisa aqui. Tem uma aqui, ó. Universidade Federal do Rio Grande do Sul proíbe aluno com suástica pintada no rosto de participar de formatura. Tem uma foto do rapaz. O cara foi na formatura com uma suástica pintada na bochecha. É por causa disso. É por causa de gente como o Bolsonaro que esse tipo de coisa está acontecendo no Brasil. É por causa disso aqui. Cara, é impressionante. Eu vou ler um pedacinho aqui do depoimento do Cid sobre o dinheiro do Braga Neto. Então, basicamente, aqui é tudo aspas para o Cid na delação, tá bom? Basicamente, sobre o planejamento do Punhal Verde e Amarelo, a primeira vez que fui contactado para conversar sobre tal coisa a esse respeito foi quando eu estava em Goiânia. Eu ia comandar o Batalhão de Ações de Goiânia e eu fui participar já da reunião comando. Reunião para planejar já o ano de 23 que ia entrar. Eram 2, 3 dias de reunião. E numa dessas noites, quando tinha acabado a atividade, eu fui procurado, pelo De Oliveira e pelo Ferreira Lima, que são colegas de trabalho meu. A data foi entre 10 e 11 de novembro, 9, 10, 11 de novembro, em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir e tal. Aí, o que eu falei para eles foi, olha só, eu não tenho contato com manifestantes, não tenho contato com liderança nenhuma. Eu não mantenho esses contatos, nem com o pessoal dos manifestantes, porque o pessoal queria contratar uns manifestantes, Aí eles sugeriram conversar com o general Braga Neto, que o general Braga Neto, ele que mantinha o contato com os manifestantes, com o pessoal dos acampamentos na frente dos quartéis, que tinha essa ligação, digamos, mais popular. Ligação com o pessoal do agro, E ligação, obviamente, com o presidente Bolsonaro. Então, isso foi dia 10 ou 11. Dia 11, quando eu retornei, dia 12, nós fomos na casa do general Braga Neto.
Aí eu estava no Alvorada, expediente normal no sábado, quando eles chegaram, eles me encontraram ali, a gente marcou na banca de jornal, perto da casa do general, de nos encontrarmos e fomos lá, né? O de Oliveira já conhecia o Braga Neto, anteriormente, porque já tinha servido com ele no Rio. O de Oliveira já conhecia, tal. E aí a conversa foi nesse nível. Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, que faça o exército, que o exército tenha que fazer uma coisa, tenha que decretar um estado de sítio. Os generais entendam a necessidade, que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não, né? Ele não era presidente, mas não, ele ainda era, no fim de novembro isso aqui. Mas tudo assim, sem saber o que fazer. Não tinha nada específico. E aí começaram a surgir algumas ideias para mobilizar os caminhoneiros. Lembram dos caminhoneiros? Parar o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para quando entrou no nível das ideias, o Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar. Tira o Cid porque ele é próximo ao Bolsonaro. E aí a reunião continuou, eu não falei mais com eles. 2 dias depois, o Major de Oliveira me liga e ele pergunta para mim, está nos autos? Está nos autos. Alguma novidade? Como eu não sabia de nada, nem tinha conversado com o Braga Neto, também não perguntei porque era o meu perfil. E eu falei, não sei, você que tem que me dizer. Porque realmente eu não sabia o que eles tinham falado, combinado ou planejado fazer. Aí ele fala assim, estamos sem recursos. Não temos recursos. Eu falei, não, tudo bem, vou ver se eu consigo. Aí eu fui procurar o general Braga Neto. Não sabia o que tinham planejado. Falei, general, eu não sei o que foi conversado aí, mas eles estão precisando de dinheiro. Aí o general deu a ideia de peça para eles fazerem uma solicitação, o que eles precisam inicialmente, e nós vamos ver se o partido consegue bancar alguma coisa. Eu falei, não, tem que trazer do Rio. Eu achava que eles queriam encorpar as manifestações, trazer grupos de motoqueiros para poder encorpar e ter um pessoal conhecido. Aí ele me manda o primeiro documento, que foi aquele Copa 2022, que a Polícia Federal não conseguiu abrir. Naquele documento estava descrito que eles precisavam de hotel, carro, passagem aérea, alguns dados. O valor de 100 mil inicialmente fui eu que falei assim, até de maneira brincando, né? Não tinha nem ideia de gasto. E o Braga Neto me orientou a perguntar se o partido poderia custear isso aí. Aí eu fui conversar com o coronel lá, que era responsável pelo partido, eu não me lembro o nome dele. Inclusive, ele viu o documento. Eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento, para o presidente do PL. Esse documento, o inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que ele não poderia. O partido não podia trazer manifestantes ou apoiar com esse tipo de material. Aí eu voltei no Braga Neto e ele falou, vou dar um jeito. Vou tentar conseguir por outros caminhos. Aí eu não me recordo as datas, mas 1 ou 2 semanas depois, o general Braga Neto me entrega dinheiro. Acho que foi, se eu não me engano, mas eu creio que foi quando o De Oliveira esteve no Alvorada. Ele me entregou, era tipo uma coisinha de vinho, de presente de vinho com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto. Estava grampeado e o De Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o De Oliveira. Na minha mísera opinião, eu acho que todo cidadão brasileiro precisa ler essa denúncia que o PGR mandou para o STF. Tá na internet. A delação do Mauro Cid também ficou disponível. A gente tem que ler tudo isso aqui para ter a noção exata do que aconteceu. O Bolsonaro, não é que ele sabia de tudo, ele orquestrou tudo. O pessoal ficou lá na frente dos quartéis porque ele mandou. E as Forças Armadas permitiram que aquelas pessoas ficassem lá. Tenta você aí que está assistindo. Vai na frente do quartel, fazer qualquer tipo de manifestação, pedir aumento para os professores, pedir aumento para o pessoal que vai à rua, para os lixeiros. Vai lá para você ver se não chega um militar e fala, vai filho, vai, sai daí, sai, vai embora, vai embora. Mas não, o pessoal ficou lá semanas fazendo churrasco e bebendo cerveja com a anuência do exército. Por que será? Então assim, amanhã eu vou trazer mais coisas da delação do Cid. Isso aqui vai ficar gigantesco. Mas tem muita coisa acontecendo. Eu sou cético, né, com esse tipo de coisa, porque até hoje os torturadores e assassinos da ditadura militar no Brasil não foram punidos. A União paga o salário e pensão
para os 5 suspeitos acusados de terem assassinado o Rubens Paiva, a gente paga. Salário para 2 que estão vivos e pensão para 3, para a família de 3 que já morreram. Desde 2014 se sabe que eles são os acusados por terem matado o Rubens Paiva. 2014, 11 anos. E até hoje eles não foram punidos. Se o Brasil perder mais essa oportunidade de punir esses golpistas, o presidente da República tramando um golpe de Estado porque ele não aceitava perder para o Lula. Lembrem os bloqueios das rodovias federais do Nordeste pela Polícia Rodoviária Federal para impedir que as pessoas fossem votar onde o Lula tinha muito mais votos do que o Bolsonaro. Vão lembrando, e eu repito, se você acreditou em tudo que ele disse, você foi enganado, você foi enganada. Ok? Ainda dá tempo de se ligar e abandonar esse criminoso. Ele é um criminoso. E ele vai ser condenado e ele vai ficar preso. A gente precisa acreditar nisso. Eu até ia falar... tem outra coisa aqui. Rapidinho, antes de eu terminar. Tarcísio defende Bolsonaro de novo com distorções e omissões sobre o golpismo. Olha o que o Tarcísio tweetou hoje cedo lá no Twitter. Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Este é um fato. Um fato para quem, cara? Só se for para você que está querendo a bênção e o apoio dele para se tornar candidato à presidência do Brasil em 2026. É óbvio que a sua intenção é essa. Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito. Este é outro fato. Estamos juntos, presidente. O que esse traste quer? Ele quer pegar o apoio político do Bolsonaro para ele se aventurar a ser candidato à presidência da República em 2026. Como é que o Bolsonaro compactuou com... Como é que você escreveu aqui, ó? Compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução. Ele não compactuou, não. Ele criou. Ele é o mandante. Ele é o cabeça disso aqui. Eu ia falar do preço dos ovos, mas acho que não precisa, né? Mas assim, vamos procurar. O ovo tá mais caro porque as galinhas estão estressadas por causa do calor, tá bom? E por causa da tal da quaresma. É porque os religiosos não podem comer carne X dias antes lá da Páscoa, e o pessoal começa a comer ovo, então o ovo some dos mercados, tá subindo, o preço aumentou pra caramba, e porque as galinhas estão estressadas por causa desse calor miserável. O maior produtor de galinhas do Brasil fica no interior de São Paulo. No interior de São Paulo tá um calor danado, e quando passa de 28 graus, as galinhas ficam estressadas e botam menos. Isso é verdade, tá bom? Eu não tô brincando, tá aqui na matéria. Então são esses dois efeitos. O aumento da temperatura no interior de São Paulo, que as galinhas ficaram estressadas e botando menos, e a questão da quaresma e também do aumento do preço da carne, né? Aí o pessoal tá meio sem grana e vai comprar o ovo, acaba que o preço do ovo aumenta porque some do mercado. Então é isso. Vão atrás, leiam a denúncia do PGR. Se eu conseguir o link, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Vão atrás também de ler a denúncia do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid. Tem lá, tá tudo provado. Esse pessoal precisa ser preso e pagar pelo que eles fizeram com as pessoas que acreditaram neles e com a nossa frágil República Brasileira. Muito obrigado por quem assistiu. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, mandar para os amigos, comentar o que vocês acharam da delação, da denúncia do PGR. Vamos comemorar. Toma uma cerveja gelada hoje que a gente merece. Então essa foi a edição desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Eu nem sei se eu falei 18 no começo do vídeo. Se eu falei, desculpa, porque ontem à noite e hoje foram uma loucura. Foram 2 dias insanos. Bom, então meu nome é Jaime. Muito obrigado para quem assistiu. Um ótimo fim de quarta-feira, uma ótima quinta. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço.